Agora, vamos tentar escrever este segundo termo exclusivamente em termos de quantidades relativas ao referencial sigma', relativas ao referencial não inercial. Essa expressão aqui é uma expressão híbrida, porque está usando R', que é a posição da partícula, relativamente ao referencial sigma', mas a derivada temporal segunda é tomada do ponto de vista de sigma. Mas nós sabemos como relacionar derivadas relativas a sigma com derivadas relativas a sigma'. Tá bom? Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Como nós vamos tentar expressar a equação de movimento da partícula em termos de quantidades medidas exclusivamente no referencial não inercial sigma', tá bom? Eu vou, a partir de agora, no lugar de R', vou escrever simplesmente R. Tá bom? Porque não vale a pena ficar pondo quantidades linha em tudo, quando o nosso objetivo final é ter as equações de movimento em termos dessas quantidades todas associadas ao referencial não inercial. Eu vou passar a escrever o seguinte, ó, R no lugar de R'. Isto quer dizer que, a partir de agora, a letrinha R vai servir para denotar a posição da partícula em relação a O'. Tá bom? Então, R é o vetor posição da partícula a partir de O', ou seja, relativo ao referencial sigma'. Então, o que nós havíamos chamado de D2 R' dt2, agora, para simplificar, estamos chamando de D2R dt2, relativamente a sigma. Isto aqui não é a aceleração da partícula do ponto de vista de sigma', porque a derivada temporal segunda é calculada do ponto de vista de sigma. Tá bom? Então, para a gente fazer a coisa passo a passo, vamos primeiro olhar para a primeira derivada, depois a gente faz a segunda derivada. dr dt relativamente a sigma, nós já sabemos que é a mesma coisa que dr dt sigma' mais ômega vezes R. Agora, o que significa dr dt sigma'? O que significa esta derivada calculada do ponto de vista do referencial sigma'? Isto é a velocidade da partícula do ponto de vista do referencial sigma'. Esta velocidade vamos chamar de V, simplesmente. Isso aqui é V mais ômega vezes R, onde V, que por definição é dr dt sigma', isto aqui é velocidade da partícula relativamente ao referencial sigma'.
Então, no segundo membro desta equação, tá? R é o vetor posição da partícula em sigma', V é a velocidade da partícula em sigma', tudo no referencial não inercial. Ok? Agora nós calculamos a segunda derivada. Agora nós precisamos calcular. Ó, então, D2R dt2 sigma, nós queremos encontrar isso aqui, né? Onde o R' que nós passamos a chamar de R. Então nós queremos calcular a segunda derivada de R do ponto de vista do referencial sigma. Calculamos a primeira e obtivemos essa expressão aqui. Então isso aqui é dr dt sigma. Calcula a derivada duas vezes, todas em relação a sigma. Mas isto é a mesma coisa? Então talvez... Deixa eu ver o que é mais simples aqui. Bom, não sei. Olha, veja bem, ó. ddt de qualquer coisa em relação ao referencial sigma é ddt dessa coisa em relação ao referencial sigma' mais ômega vezes a coisa, ou seja, o vetor que está sendo diferenciado. Então isso pode ser escrito assim, ó, ddt de dr dt sigma, agora calculado em relação a sigma', mais ômega vezes esse dr dt sigma. Que eu estou usando aqui, ó, que é esta equação, que eu vou escrever aqui agora, dg dt sigma é igual a dg dt sigma' mais ômega vezes g. Isto vale para qualquer vetor g. Então eu estou usando isto aqui como o vetor g. Tá? Essa derivada aqui, que é um vetor, está sendo substituída nesta equação para obter isso aqui. Vamos usar este resultado aqui, ó. Isto é igual, portanto, a ddt relativamente a sigma' de dr dt sigma, que foi calculado anteriormente, V mais ômega vezes R. Tudo relativamente a sigma'. Isso relativamente a sigma'. Mais ômega vezes, no lugar do dr dt sigma, de novo substituímos V mais ômega vezes R. Isto ainda é igual. Então vamos efetuar a derivada dessa soma aqui. Nós vamos ter derivada do primeiro, dv dt sigma', mais derivada desse produto aqui, que é derivada do primeiro, d ômega dt sigma' multiplicado vetorialmente por R, mais ômega vezes dr dt sigma', mais ômega vezes V, mais ômega vezes R. Dr dt sigma' é V. Isso aqui é V. E o que é isto aqui? V é a velocidade da partícula em sigma'. Esta derivada em relação ao tempo é calculada do ponto de vista de sigma'. Isto aqui é a aceleração da partícula em sigma', que eu vou chamar simplesmente de A. Tá bom? A aceleração
da partícula em relação ao referencial inercial sigma é esta soma aqui. Tá? Então, isto pode ser simplificado da seguinte maneira. Isto aqui é a aceleração A da partícula no referencial sigma'. Esse termo com esse dá 2 vezes, mais 2 vezes ômega vezes V, mais ômega vezes R, mais d ômega dt vezes R. Eu não omiti a indicação de que a derivada é em relação a sigma' por esquecimento. É porque, ó, repare, se essa equação aqui for aplicada para ômega, substitua G por ômega. Quanto dá o produto vetorial de ômega por ômega? Que é 0. Portanto, a taxa de variação do vetor velocidade angular é a mesma, quer calculada do ponto de vista do referencial inercial, quer calculada do ponto de vista do referencial não inercial. Então não é preciso escrever nada aqui, porque o d ômega dt não depende do ponto de vista para o seu cálculo. É uma particularidade do vetor velocidade angular. Para qualquer outro vetor, essas derivadas em geral dão diferentes. Então, reunindo esses resultados, nós temos o seguinte, olha aqui, ó. Esta aceleração da partícula em relação ao referencial inercial é dada por esta aceleração a O' da origem do referencial não inercial em relação ao referencial inercial, ou seja, a aceleração de sigma' em relação a sigma. Mais esses termos todos aqui, ó. Mais A, mais 2 ômega vezes V, mais ômega vezes R, e mais d ômega dt vezes R. Se nós substituirmos isto aqui na segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton só se aplica no referencial inercial. É F igual a MA, ou MA sigma. Então nós temos MA sigma igual a F. F é a força resultante sobre a partícula. Então, se nós substituirmos essa aceleração a sigma por essa expressão aqui, nós podemos deixar esta equação na forma MA medida no referencial não inercial igual a tudo que aparecer no segundo membro, que vai desempenhar o papel de força sobre a partícula no referencial não inercial. Então o resultado é imediatamente o seguinte, ó. MA igual a F menos MAO' menos esses termos aqui, que eu vou escrever como mais trocando algumas ordens de produtos vetoriais aí. Mais 2 V vezes ômega, todos têm a massa multiplicando. Mais M
ômega vezes R vezes ômega mais M R vezes d ômega dt. Esta é a equação de movimento da partícula no referencial inercial mais geral possível, que executa um movimento translacional e rotacional ao mesmo tempo. A aceleração associada ao movimento translacional dá essa contribuição para a equação de movimento no referencial não inercial. E esses três termos são provenientes do movimento de rotação desse referencial relativamente ao referencial inercial. Este termo aqui é chamado de força de Coriolis. Este aqui é chamado de força centrífuga. Este aqui, alguns autores chamam de força de Euler, mas não é um nome que todo mundo adote, não. É um termo que só existe quando a velocidade angular de rotação é variável, tá? Então, alguns autores chamam esse termo aqui de força de Euler. Esse termo associado à aceleração translacional, que eu saiba, não se costuma dar um nome para isso, não.